Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago. Hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Antes de começarmos, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever aí no nosso canal e também de ativar as suas notificações. E o nosso tema de hoje? Galera, hoje a gente vai falar sobre a arte grega. A arte grega que nos deixou enormes legados. Sempre é muito importante analisar aí o que esses gregos criaram que nos serviram aí então de exemplo para a formação da nossa sociedade aí contemporânea. Muito bem, a nossa história começa por volta de 2000 a.C. e com a formação da Grécia. A formação da Grécia, pessoal, ela é colocada ali entre o século 20 a.C. e o século 12 a.C. e contou ali com a presença de diversos povos que nós chamamos de indo-europeus, povos que se miscigenaram com a população que já vivia ali na Grécia, né, na região da Península Balcânica, melhor dizendo, que eram os pelasgos ou pelágios. Bem, esses povos, aqueus, eólios, jônios e por último dórios, promovem ali um sincretismo e formam a Grécia. Nessa fase, pessoal, que nós chamamos de período pré-homérico, nós temos ali de destaque a arte cretense. Creta, pessoal, que é essa ilha aqui no sul do mapa que vocês estão olhando, promoveu ali uma arquitetura monumental. Nós temos ali resquícios da construção do Palácio de Knossos. Você está vendo aqui a imagem da Sala do Trono Real de Knossos, né? E destacamos também a pintura que nós tivemos nessa fase aí tão longínqua, né? A pintura a gente destaca o quê? Ó? Uma forte influência egípcia. Então, se você olhar, por exemplo, aqui as mulheres, ó, você percebe que elas têm olhos de frente, cabeça de perfil, é aquela questão da frontalidade dos egípcios. Como é que você pode ter essa influência do Egito na Grécia, pessoal? Por conta das relações comerciais que ocorriam entre esses povos, tá? Você percebe ali também, ó, que a mulher é retratada de vermelho, tá? Aliás, a mulher é retratada de branco, os homens eram retratados de vermelho. Nós tínhamos também cenas ali da vida na corte, mesmo rituais ou flores ou animais fantásticos. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, na própria sala do trono aí de Knossos. Ainda nessa fase, pessoal, nós temos também a arte micênica, né? A arte micênica é produto ali da miscigenação já desses povos indo-europeus que eu comentei com vocês. Aqui, pessoal, nós temos de destaque grandes palácios que foram construídos, grandes túmulos, afrescos que representavam ali o cotidiano e as guerras e mesmo o artesanato. Essa fase, pessoal, é uma fase muito importante, né? De grande expansão ali dos gregos na Ásia Menor e até mesmo da conquista da região de Troia. Mas quando falamos da arte da Grécia, é óbvio que a gente precisa destacar o período arcaico e principalmente o período clássico. O período arcaico, gente, ele tem início com um processo que nós chamamos de segunda diáspora grega. Dá uma olhadinha aqui no mapa, ó. Os gregos vão fundar cidades-estados em várias regiões ali do Mediterrâneo. Destacamos o sul da Itália, chamada de Magna Grécia, destacamos obviamente a Ásia Menor e o norte da África. Vale lembrar, pessoal, que nós estamos falando de cidades-estados, conhecidas também como polis. Sempre que a gente fala de cidade-estado, sempre que a gente fala de polis, você deve lembrar que as polises, elas tinham independência política, elas tinham autonomia, mas mantinham laços culturais entre si. Então falavam o mesmo idioma, tinham os mesmos costumes, cultuavam os mesmos deuses, mas cada cidade tinha o seu próprio governo. Tudo bem? O período arcaico também, pessoal, é marcado pela ascensão da democracia na Grécia, ok? Uma democracia direta, então quem é cidadão pode participar, e uma democracia extremamente excludente, onde nós tínhamos ali o cidadão como apenas o homem e descendente ali de jônios, no caso dos atenienses, ok? Isso dava mais ou menos 10% da população e mostra também a enorme desigualdade de gênero que nós tínhamos nessa sociedade, não só ateniense, mas grega de forma geral. As mulheres não tinham quase direito algum. Ok? No período clássico, a ascensão dessa democracia, onde o cidadão, inclusive, não vai precisar trabalhar, ele vai receber do Estado ali para poder exercer as suas funções políticas. E nós temos também o auge do desenvolvimento cultural em Atenas,
período conhecido como século de Péricles. Bem, quais as características básicas da arte grega que você sempre deve lembrar? Primeiro, antropocentrismo, pessoal. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase aí de um sofista chamado Protágoras, pessoal, personifica bem o antropocentrismo grego. Então, valores de equilíbrio, harmonia, ordem, proporção e medida devem ser respeitados. O homem tem que ser retratado de forma extremamente realista nessa arte grega, tá? Então, você respeita ali as proporções, você vai copiar esse corpo humano, caso faça uma escultura, por exemplo. E nós temos a exaltação da vida humana nessa arte grega, ok? A religião, pessoal, ela não é um limitador para os gregos, igual foi para os mesopotâmicos e também para os egípcios. A religião, quando muito, ela vai incentivar o desenvolvimento da arte grega, onde nós temos ali os deuses extremamente o quê? Antropomórficos. A razão, pessoal, é algo também muito importante para os gregos. Os gregos, pessoal, eles condenam o mistério, condenam essa questão de vida após a morte. O grego quer realizar ali a potencialidade do homem. E o racionalismo aqui, então, tem muita força. Ó, a arte grega, pessoal, não está voltada apenas para a estética, e essa arte, num local onde cada cidade é independente uma da outra, óbvio que ela vai se transformar num motivo de orgulho dessas polis, ok? Então, o investimento no desenvolvimento artístico, no desenvolvimento cultural, será muito grande, porque serve como forma de legitimação. Bem, vamos analisar algumas áreas agora. Ó. Na arquitetura, pessoal, nós temos nos templos a principal representação. O templo ele tem uma estrutura relativamente simples, né? Não é algo voltado para multidões, e isso garante ali a utilização de colunas, porque coluna toma muito espaço, né? Mas os cultos, pessoal, nesses templos, que ficavam normalmente na Acrópole, na parte mais elevada da cidade, esses cultos ocorriam na parte externa, e a parte interna era voltada apenas para os sacerdotes, e onde você tinha ali normalmente uma estátua do deus patrono da cidade. Nós tínhamos esse templo também construído ali numa plataforma chamada de estereóbata, ou estereóbato, ok? Normalmente é uma plataforma com 2 ou 3 degraus. 3 degraus, perdão. Aqui, pessoal, nós temos esses templos muito parecidos em todo o mundo grego. Então, por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o Templo de Concórdia, que fica na região da Sicília, pessoal, sul da Itália. E você vê que esse templo, ele lembra, por exemplo, o templo mais famoso, que é o Templo do Patermon. Pessoal, nós temos também uma variação entre as colunas gregas, que são símbolos desse templo, né? Você tem a coluna dórica, que é a mais popular, a mais usada, essa coluna aí estriada, né? Bem mais simples. A coluna jônica, pessoal, onde você tem aí colunas mais delgadas, né, e com uma diferenciação no topo, com detalhe melhor, e a coluna coríntia aí, né, ou coríntio, que nós temos ali algo bem mais ornamentado. Ápice desse desenvolvimento arquitetônico, século de Péricles, que é o século V a.C., lá em Atenas. O grande arquiteto que nós tivemos foi o Fídias, pessoal, que construiu o Patermon, que você está vendo aqui imagens, grande símbolo dos gregos até hoje, e o Porto das Caríates, o Erechtherium, homenagem aí ao grande rei ateniense. Você percebe que as colunas são esculturas. Bem, falando em escultura, pessoal, a escultura vai apresentar ali um grande realismo, então há um respeito enorme com relação ali às proporções, à questão da simetria. Então a ideia é a cópia da realidade. Então você não vai encontrar esculturas com corpos defeituosos ou que fujam ali do padrão de beleza desse povo, né, dos gregos. Nós temos aqui um rompimento total com as influências externas e algo extremamente original feito pelos gregos com relação a essas esculturas. E vale lembrar, gente, que isso vai ser ali objeto de influência tanto no renascimento cultural quanto no neoclassicismo. Renascimento no século, que teve o seu ápice no século XV e XVI, e o neoclassicismo com seu ápice no século XVIII. Normalmente essas esculturas seguiam um padrão, né? Além desse padrão estético que eu mostrei para vocês, nós tínhamos as mulheres que apareciam sempre vestidas e os homens apareciam nus. Vale lembrar, gente, que a desigualdade de gênero aqui realmente era enorme, né? Então o corpo masculino e o corpo do homem era ali o que era
mais glorificado por essas sociedades. De novo, pessoal, o ápice aqui é o século de Péricles, o século V a.C., e a gente destaca aqui alguns nomes importantes, como Fídias, né, que construiu ali, que fez a escultura de Zeus em Olímpia, a Atena, deusa Atena no Patermo. A gente pode destacar também o Praxíteles, né, que fez o Hermes, e o Discóbulo também ali do Miron é algo muito famoso nessa fase da história. Bem, com relação à pintura, pessoal, a pintura está muito relacionada à cerâmica. Os vasos gregos, a cerâmica grega é onde nós encontramos normalmente essa pintura. Nós temos a ausência de paisagens e normalmente nós teremos o que como tema nesses vasos, nessa pintura? Cenas do cotidiano, né? Mas principalmente ali cenas de Olimpíadas ou funerais, ou também temas mitológicos, como vocês estão vendo aqui nos vasos. Ok? Olha esse aqui, por exemplo, que retrata o mito aí do Teseu e do Minotauro. Outra expressão cultural do grego e original do grego foi o teatro, tá, gente? O teatro grego, pessoal, era realizado ao ar livre em anfiteatros ali que comportavam milhares de pessoas e eram construídos ali de forma que essa acústica a partir do palco permitisse ali que todo o público pudesse assistir essa peça e escutar ali o que os atores estavam falando. Normalmente se utilizava máscaras e só o homem tinha o direito de participar, tanto de assistir as peças quanto de atuar. Então mesmo os papéis femininos eram representados por homens ali com máscaras. Isso mostra mais uma vez a enorme desigualdade de gênero que nós temos nessa sociedade, gente, uma sociedade extremamente patriarcal, extremamente machista. Dois principais gêneros, tragédias e também comédias, e tanto na tragédia quanto na comédia, pessoal, nós temos abordagens mitológicas, mas aqui fica claro, né, a ideia de colocar o grego ali como um personagem, aliás, como uma sociedade, né, a sociedade grega, onde o homem deve lutar contra o seu destino, deve lutar contra os deuses, deve valorizar o seu individualismo, ok? Nós temos aí grandes autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, ok? E esse teatro também serve para criticar elementos sociais e políticos. Galera, com a ascensão da Macedônia e a conquista do Filipe II sobre a Grécia, nós teremos ali um processo de enorme expansão com o Alexandre Magno, Alexandre o Grande, e quando Alexandre o Grande toma o Oriente, o norte da África, para poder formar um império coeso, unido, dar unidade a esse enorme território que vocês estão vendo aqui no mapa, Alexandre cria o helenismo. O helenismo, gente, é a fusão da cultura do Ocidente com a cultura do Oriente. Então o Alexandre chegou a uma conclusão muito simples: não adianta você conquistar simplesmente militarmente a população aí de outras regiões. Você precisa dar unidade, você precisa criar uma cultura comum dentro desse novo império. E essa cultura comum é o helenismo. Óbvio que isso, gente, vai acabar afetando muito, mas muito mesmo a arte grega, ok? Então o que a gente destaca no helenismo? Ó, uma enorme desvalorização do antropocentrismo. Então o homem, pessoal, já não é o centro de todas as coisas. Esse homem, ele passa a ser representado como alguém inferior aos deuses, inferior aos governantes. Então, quando ele questiona os deuses, quando ele desafia os governantes, ele será punido. E você vê isso aí nas representações, principalmente nas esculturas, com um realismo exagerado e com ali um ar de sofrimento gigantesco que você tem nos personagens. A arquitetura, pessoal, ela deixa de ser simples e passa a ser monumental, uma vez agora que você construiu, ou melhor, está construindo um império. Então você está saindo daquela condição de cidade-estado para uma região agora maior, territorial aí, governada por uma única pessoa. Vale lembrar aqui, pessoal, que o Alexandre Magno, ele acaba incentivando esse processo de transformação, então, para legitimar aí o seu próprio governo. Como eu disse, a escultura, pessoal, vai ter um realismo exagerado, uma enorme dramaticidade. O ideal democrático na questão política ele vai sendo abandonado e o despotismo vai sendo valorizado, afinal a gente está falando de um império. E nós temos ali nas obras também um fatalismo
muito constante, onde se valoriza o quê? Que o homem não deve lutar contra o destino nem contra os deuses. Então é uma tese oposta do que se pregava a arte grega. Então as transformações realmente são muito grandes. Você tem aqui o Gaulês moribundo, né, que é um exemplo, e você tem aqui também então um processo aí de fim da arte grega nessa nova fase. Vale lembrar também que novas correntes filosóficas surgiram nesse período, como, por exemplo, o epicurismo, o estoicismo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um forte abraço.